Oi pessoal, voltei com mais uma palavra aqui, com mais uma reflexão. E a reflexão de hoje é a respeito de Atos, do capítulo 2, do versículo 2 até o 4. E a palavra de Deus diz assim: Eu vou ler do versículo 1 até o 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Bom, a reflexão de hoje é a respeito de Atos. E um dia eu estava no meu período de oração e o Senhor me trouxe uma reflexão neste período. E Ele falou assim ao meu coração para que eu não viesse desprezar os pequenos momentos. E aí, nesse dia eu me lembro que eu iria ministrar num pequeno grupo de mulheres que estavam orando, pedindo a Deus batismo com o Espírito Santo. E aí eu abri no texto de Atos capítulo 2 e quando eu li a palavra do Senhor, em que ela fala que eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Eu achei muito interessante, porque a palavra do Senhor falando, a respeito de casa. Quando eu li sobre casa, apesar de já conhecer esse texto bíblico, mas nesse dia o Senhor ele queria que eu desse uma ênfase a mais a respeito da palavra casa. E eu achei muito interessante, porque casa, meus irmãos, não vai falar de um lugar com multidões. Casa não vai falar de um lugar de várias pessoas, casa vai se falar de um lugar com poucas pessoas, um lugar de intimidade, Quando se fala de casa, se fala de um lugar de intimidade. E a palavra de Deus fala que, de fato, ali estavam reunidos 120 pessoas. E foi nesse dia em que os discípulos, por obediência à palavra que o Senhor Jesus havia direcionado a eles, porque o Senhor Jesus já havia subido aos céus e falado para eles, para que eles permanecessem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Então eles ficaram ali também em sinal de obediência à palavra de Jesus, porque eles sabiam, que ainda, faltava esta promessa de Jesus se cumprir sobre a vida deles. E eu achei muito, muito lindo, porque o Senhor ele me ensinou através dessa palavra que não foi em um momento grandioso que se começou, o que começou o dia de Pentecostes. Foi um dia em que estavam 120 reunidos em uma casa, mas estavam 120 reunidos em um único propósito de adoração a Deus e obediência à palavra do Senhor Jesus. E a palavra fala que todos foram revestidos, Todos, não ficou ninguém. Eu acho muito lindo isso, porque a palavra é muito clara em dizer todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E essas pessoas foram revestidas de poder para que elas pudessem sair, pelo mundo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, pregando a palavra do Senhor Jesus. Tanto que mais à frente vai falar que Pedro pregou a palavra de Jesus e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Aí veja só, um movimento que começou com 120
mais adiante vai falar que já 3.000 se converterão ao Evangelho, né? Então, era mais 3.000 pessoas ali, conhecedoras e revestidas também do poder de Deus, para poder sair e pregar o Evangelho, né? Aqueles que precisavam ouvir e ser alcançados. E aqueles que foram alcançados e creram, receberam de Deus, né? Receberam de Deus esse poder. E o poder de Deus, né, na nossa vida, ele é uma promessa. E todos nós podemos alcançar esta promessa, né? Só basta que nós aceitamos, né, venhamos aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para que nós venhamos ser alcançados por este poder. E eu entendi ali que eu não tenho que desprezar os pequenos momentos, mas que eu tenho que valorizar cada momento da minha vida, cada etapa da minha vida. Eu preciso valorizar, porque elas vão fazer a diferença. Porque o Senhor, Ele tem as suas formas de trabalhar e Ele não despreza nenhum momento da nossa vida. Ele não despreza. Às vezes, para você, talvez aquilo que tenha sido difícil, né? Aquilo que para você ainda é pequeno, talvez para você não tenha relevância nenhuma, mas para o Senhor seja um momento que Ele está te estruturando, que Ele está preparando a tua raiz para que você venha crescer e crescer forte, né? Porque uma árvore, para ela ser forte, ela precisa estar bem enraizada. Então, que você venha valorizar cada momento da sua vida, que nós venhamos valorizar cada momento da nossa vida, porque no momento certo, o Senhor, Ele vai olhar por nós e Ele vai nos direcionar aquilo que é da vontade dEle, né? Aquilo que é da vontade dEle para a nossa vida. E talvez seja exatamente este momento que você esteja aguardando, né? O momento em que o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: já tá bom, o meu filho valorizou esta etapa aqui, agora é o momento de promovê-lo a algo maior, a algo melhor. Então, que você venha valorizar e que o Senhor venha falar profundamente com você através dessa palavra, que você venha buscar aqui, através da palavra do Senhor, através da Bíblia, um direcionamento para você segui-lo, porque aqui Ele fala conosco, aqui Ele nos direciona e aqui Ele nos fortalece, porque é através da palavra que nós somos alcançados e o Senhor, Ele nos direciona, e Ele nos direciona para que nós venhamos permanecer firmes nele, olhando para Ele e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos e imaginamos. Então, um beijo e até mais. E semana que vem eu volto aqui com mais uma palavra. Um abraço e fiquem com Deus.